Olá, pessoal. Professor Wilson Cortez, em parceria com o SOS Curso e o SOS Áudio Concurso, são dois canais aqui do YouTube que a gente faz questão de postar aqui gratuitamente para os alunos, né, várias leis narradas pelo professor Wilson Cortez. Então, para você que tem uma afinidade aí com as aulas do professor, fica mais fácil até ao ouvir a minha voz, de repente o seu cérebro vai dizer assim: eu vou gravar essa aula. Ou, a princípio, pelo contrário, você fica bravo porque o professor Tudão, você tem raiva de mim, não tem problema. O importante é você estudar e passar no concurso público, que é o meu desejo, é que você passe logo. De qualquer forma, excluindo as brincadeiras aí, a lei complementar que eu vou tratar hoje, né, é uma lei complementar importantíssima para os concursos da área fiscal, né? Até o artigo 42, do primeiro ao 42, normalmente tem caído mais frequência na área fiscal, mas eu pretendo aqui narrar toda a lei. E se você me der a oportunidade, é claro, tem um pouco de paciência, eu vou fazer alguns comentários na lei para poder ajudar você a ouvir esta. Na verdade, você vai ter a oportunidade aqui no YouTube de você adquirir, né? Nem adquirir, você simplesmente vai poder usufruir da narração da lei, né? E dos comentários. Se você de repente quiser adquirir, né, essa lei em áudio somente, lá no MP3, aí você pode adquirir lá no SOS. A gente vai fazer a cobrança de uma taxinha pequena ali, mais para pagar a plataforma do próprio SOS e para pagar, né, aqueles que a princípio são os funcionários que ajudam aí o SOS a manter-se vivo, né, e funcionando para vocês. E o SOS Curso, né, é um site que o professor Wilson Cortez tem junto com outros colegas que a princípio são pessoas que nos auxiliam, né, na preparação de alunos para concurso público em todo o país, tá bom? Então vamos lá? Vamos então agora ao que nós chamamos, né, a narração e comentário da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, é a nossa lei complementar que trata a respeito da Lei Geral, também conhecido como Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, né? Então, ela mesma se cita desta forma. Ela institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, alterando dispositivos das leis que tratam a respeito do INSS, a 8212 e a 8213, ambas de 24 de julho de 1991, da consolidação das leis dos trabalhos, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, da Lei 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar 63, de 11 de janeiro de 1990, e revoga as leis 9317, que era a lei antiga do Simples, né? Simples Federal, que passou a ser essa lei geral. A 9317, de 5 de dezembro de 1996, e a 9841, de 5 de outubro de 1999. O presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei complementar estabelece normas gerais relativas, olha o assunto dessa lei complementar que é importantíssimo, a um tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, no âmbito dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, especialmente no que se refere 1. A apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, mediante um regime único de arrecadação, inclusive quanto às obrigações acessórias. 2. Ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive obrigações acessórias. 3. Ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência nas aquisições de bens e serviços pelos poderes públicos, à tecnologia, ao associativismo e às regras de inclusão. 4. Ao Cadastro Nacional Único de Contribuintes, a que se refere o inciso número 4 do parágrafo único do artigo 146, in fine, da Constituição Federal. Então vejam, por esse primeiro dispositivo legal da lei complementar, que a lei geral, por ser um estatuto nacional de microempresas e empresas de pequeno porte, ela não trata somente do simples. A
gente fala que a lei geral é a lei do Simples Nacional, mas ela não trata de um único benefício, que é o favorecimento e a facilitação das obrigações tributárias quanto a alguns tributos federais, estaduais e municipais. Não é isso. Ela trata de diversos outros benefícios. Então, o Simples é citado no inciso 1, que é o regime único de arrecadação de tributos da União, estados e municípios, mas o inciso 2 já fala de obrigações trabalhistas, obrigações previdenciárias, o inciso 3 já fala de acesso ao comércio, acesso ao crédito facilitado para a microempresa ou EPP, né? Preferência para adquirir bens e serviços pelos poderes públicos, acesso à tecnologia, acesso ao poder de se associar, as regras de inclusão, né? E, finalmente, o Cadastro Nacional Único, que já existe através do Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas Federal, que é o nosso CNPJ. Então, você vê aqui que tem várias coisas que, a princípio, estão dentro dessa situação, para vários favorecimentos para a microempresa EPP dentro do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Parágrafo 1º, aí aparece pela primeira vez um dos órgãos muito importantes que nós temos aqui, que regulam, né, a situação do cumprimento daquilo que traz a lei geral, que é o CGSN, que é a sigla que significa Comitê Gestor do Simples Nacional. Então, parágrafo 1º, cabe ao Comitê Gestor do Simples Nacional, CGSN, apreciar a necessidade de revisão a partir de 1º de janeiro de 2015 dos valores expressos em moeda nesta lei complementar. Parágrafo 3º, ressalvar o disposto no capítulo 4, toda nova obrigação que atinja as microempresas e as empresas de pequeno porte deverá apresentar no instrumento que a instituiu uma especificação de qual é o tratamento diferenciado, simplificado e favorecido para o seu cumprimento. Ou seja, novas obrigações acessórias podem ser criadas? Podem, mas para microempresa e empresa de pequeno porte, um regramento jurídico a partir dessa lei complementar é que deve haver uma diferença em relação às demais empresas. Um tratamento diferenciado e favorecido, como fala aqui, né, o parágrafo 3º. Seguindo aí a regra da Constituição Federal. Parágrafo 4º, na especificação do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido de que trata o parágrafo 3º, deverá constar prazo máximo, quando forem necessários, procedimentos adicionais para que os órgãos fiscalizadores cumpram as medidas necessárias à emissão de documentos, realização de vistorias e atendimento das demandas realizadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, com o objetivo de cumprir a nova obrigação. Parágrafo 5º, caso o órgão fiscalizador descumpra os prazos estabelecidos na especificação do tratamento diferenciado e favorecido, conforme disposto no parágrafo 4º, a nova obrigação será inexigível até que seja realizada a visita para fiscalização orientadora e seja reiniciado o prazo para regularização. Então, se o órgão fiscalizador chegar lá na microempresa EPP e, a princípio, verifica que houve um descumprimento de um prazo de um tratamento, na especificação de um tratamento, esse órgão fiscalizador verifica que o órgão público descumpriu o prazo para especificar qual que é o tratamento diferenciado e favorecido, essa nova obrigação que o próprio órgão público gerou fica inexigível. Olha só que coisa, né? Fica inexigível até que haja uma visita, né, no estabelecimento do contribuinte, para que haja uma orientação pela fiscalização. E aí sim você reinicia o prazo para a regularização. Ou seja, não pode mais os entes políticos, né, União, Estado, município, criar obrigações para a microempresa EPP e não explicar para ela o que ele está cobrando e não trazer uma orientação para ela, né, não dar um prazo para ela poder cumprir aquela obrigação. Isso está dentro da nossa lei complementar. Aí ele fala assim, na ausência de especificação do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido, parágrafo 6º, ou da determinação de prazos máximos, de acordo com os parágrafos 3º e 4º, tornará a nova obrigação inexigível para a microempresa EPP. Então, se realmente o ente político não criar uma situação de, a princípio, especificar qual que é a diferença de tratamento entre as empresas que estão lá no lucro presumido ou no lucro real e a empresa que está na microempresa ou EPP, então ele pode tornar aquela determinada obrigação meramente papel, ou seja, inexigível. Parágrafo 7º, a inobservância do disposto nos parágrafos que a gente leu, 3º ao 6º, resultará em atentado aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional da atividade empresarial. Fechou? Artigo 2º. Esse artigo é importante, porque ele vai falar dos órgãos que compõem a estrutura que, a princípio, vai ajudar a
fazer acontecer a lei geral. Então, a estrutura da lei geral tem alguns comitês ou fóruns, como a gente vai ver. Tudo bem? Vamos lá? Então, vamos ver lá. Artigo 2º. O tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, de que trata o artigo 1º desta lei complementar, será gerido pelas instâncias a seguir especificadas. 1. Comitê Gestor do Simples Nacional. A gente já citou ele aqui. Ele é o mais importante a fins do Simples Nacional, a fim do tratamento diferenciado e favorecido das microempresas e EPPs na área tributária. Só trata a respeito da área tributária. Então, veja lá. 1. Comitê Gestor do Simples Nacional. Este vinculado ao Ministério da Economia. E a composição dele recentemente foi alterada lá pela Lei Complementar 188/2021. Então, repara, são 4 representantes da União, 2 dos estados e do DF, 2 dos municípios, e aí foi acrescentado um do Serviço Brasileiro de Apoio às Microempresas e Pequenas Empresas, do SEBRAE, e um das Confederações Nacionais de Representação do Segmento de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, referidas no artigo 11 da Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, por tratar dos aspectos tributários. Então, esse comitê gestor tem a obrigação de tratar dos aspectos tributários. Quantos são seus representantes? 4 da União, 2 dos estados, 2 dos municípios, 1 do SEBRAE, 1 das confederações. Né? 4 da União, 2 estados dá 6, 2 dos municípios dá 8, mais 1 do SEBRAE, 9, mais 1 das confederações nacionais, 10 membros. Depois nós temos aqui um que é o que faz todo o resto, né? Que seria aquele que tem a sua incumbência por exceção. O Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, onde, inciso 2, com a participação dos órgãos federais competentes e das entidades vinculadas ao setor, para tratar de todos os demais aspectos, ressalvado o disposto no inciso 3, ou seja, o Fórum Permanente vai tratar de demais aspectos que não seja o Simples Nacional e não seja aquele que está no inciso 3. Ele fica com o resto todo. O que é o do inciso 3? O Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, é o famoso CGSIM, vinculado à Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, composto por representantes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e demais órgãos de apoio de registro empresarial na forma definida pelo Poder Executivo para tratar do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas. Olha que interessante. Então, nesta parte aqui, nós temos um comitê gestor de simplificação das obrigações acessórias. Estamos falando do registro da empresa, da legalização da empresa. Você vai ver mais adiante que também tem a ver com cancelamento ou com encerramento das empresas, das microempresas, empresas de pequeno porte. Tudo bem? Parágrafo 1º, os comitês que tratam os incisos 1, é o CGSN e o CGSIM 3, do caput desse artigo, serão presididos e coordenados por representantes da União. Parágrafo 2º, os representantes dos estados, do Distrito Federal, nos comitês referidos no CGSN e no CGSIM, serão indicados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, e os dos municípios serão indicados, um pela entidade representativa das Secretarias de Finanças das capitais e o outro pelas entidades de representação nacional dos municípios brasileiros. Parágrafo 3º, as entidades de representação referidas no inciso 3, CGSIM, e no parágrafo 2º desse artigo serão aquelas regularmente constituídas há pelo menos um ano antes da publicação desta lei complementar. Parágrafo 4º, os comitês que tratam dos incisos 1, CGSN, e o 3, CGSIM, deste artigo, elaborarão seus regimentos internos mediante resolução, observado, quanto ao Comitê Gestor do Simples Nacional, o disposto nos parágrafos 4A e 4B desse artigo. Parágrafo 4A, o quórum mínimo para a realização das reuniões do CGSN será de 3/4 dos componentes, dos quais um deles será necessariamente o presidente. Parágrafo 4B, as deliberações do CGSN serão tomadas por 3/4 dos componentes presentes às reuniões, presenciais ou virtuais, ressalvadas as decisões que determinem a exclusão de ocupações autorizadas a atuar na qualidade do MEI, o microempreendedor individual, quando a deliberação deverá ser unânime. Parágrafo 5º, o Fórum Permanente
tem por finalidade orientar e assessorar a formulação e a coordenação da Política Nacional de Desenvolvimento das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, bem como tem por finalidade aqui acompanhar e avaliar a sua implantação, sendo presidido e coordenado pela Secretaria da Microempresa e da Pequena Empresa da Presidência da República. Parágrafo 6º. Ao comitê de que trata o inciso 1, CGSN, compete regulamentar a opção, a exclusão, a tributação, a fiscalização, a arrecadação, a cobrança, a dívida ativa, o recolhimento e demais itens relativos ao regime de que trata o artigo 12 desta lei complementar, observadas as demais disposições desta lei. Parágrafo 7º. Ao comitê de que trata o inciso 3 do CGSN, na forma da lei, cabe regulamentar a inscrição, cadastro, abertura, alvará, arquivamento, licenças, permissão, autorização, registros e demais itens relativos à abertura, à legalização, ao funcionamento dos empresários e pessoas jurídicas de qualquer porte, à atividade econômica ou à sua composição societária. Parágrafo 8º. Os membros dos comitês de que tratam dos incisos 1 e 2 do caput desse artigo serão então designados, 1 e 3, é o CGSN, o Comitê Gestor do Simples Nacional e seja assim, serão designados pelo Ministro de Estado da Economia, mediante indicação dos órgãos e entidades vinculados. Parágrafo 8º-A. Dos membros da União que compõem o Comitê do CGSN, 3 serão representantes da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, 1 será da Subsecretaria de Desenvolvimento das Microempresas e Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanato, da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade ou do órgão que vier a substituí-la. Parágrafo 8º-B. A vaga das confederações nacionais de representação dos segmentos de microempresa e empresas de pequeno porte no comitê do CGSN será ocupada em regime de rodízio anual entre as confederações. Parágrafo 9º. O CGSN poderá determinar, com relação à microempresa e empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, a forma, a periodicidade e o prazo. 1. De entrega à Secretaria da Receita Federal do Brasil de uma única declaração com dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo, valores da contribuição para a Seguridade Social, devida sobre a remuneração do trabalho, inclusive a descontada dos trabalhadores a serviço da empresa, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, e outras informações de interesse do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, e do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, e do Conselho Curador do FGTS, observado disposto parágrafo 7º desse artigo. 2. Do recolhimento das contribuições descritas no inciso 1 e do FGTS. Parágrafo 10. O recolhimento que trata o inciso número 2 do parágrafo 9 desse artigo poderá se dar de forma unificada relativamente aos tributos apurados na forma do Simples Nacional. Parágrafo 11. A entrega da declaração de que trata o inciso 1 do parágrafo 9º substituirá na forma regulamentada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional a obrigatoriedade de entrega de todas as informações, formulários e declarações a que estão sujeitas as demais empresas ou equiparados que contratam trabalhadores, inclusive relativamente ao recolhimento do FGTS, a relação anual de informações sociais e ao cadastro geral de empregados e desempregados. Parágrafo 12. Na hipótese de recolhimento do FGTS na forma do inciso número 2 do parágrafo 9º deste artigo, deve-se assegurar a transferência dos recursos e dos elementos identificadores do recolhimento ao gestor desse fundo para crédito na conta vinculada do trabalhador. Parágrafo 13. O documento que trata o inciso número 1 do parágrafo 9º tem caráter declaratório, constituindo instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos, contribuições e dos débitos fundiários que não tenham sido recolhidos, resultantes das informações nele prestadas. Bom, pessoal, aqui, por incrível que pareça, nós só falamos do artigo 1º e artigo 2º da nossa lei complementar. O artigo 1º mostrando a importância aqui do artigo 1º é a abrangência da lei complementar, quais são os outros tipos de favorecimentos que as microempresas e EPPs venham a produzir. E no nosso artigo 2º, nós vemos a estrutura que auxilia o cumprimento dessa lei complementar. Então, a gente cita ali o Comitê Gestor do Simples Nacional com uma incumbência muito clara sobre o Simples Nacional, que é o tratamento simplificado e favorecido para microempresas e EPPs na parte tributária. Aí nós temos o CGSIM, que é justamente o tratamento simplificado e favorecido na parte do cumprimento de obrigações. E
Entre os dois, nós temos o Fórum Permanente que trata de todos os demais assuntos. Tudo bem, pessoal? Com isso, nós vamos encerrar aqui, 20 minutinhos. Encerrar essa informação. No próximo bloco, não percam, qual é a definição de microempresa EPP prevista lá no artigo 3º da nossa lei complementar. Fiquem com Deus e até a próxima. Antes de encerrar, vamos lembrar, professor Wilson Cortez em parceria com o SOS Curso e o SOS Áudio Concursos.